Vamos dizer o teu nome. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Que em todas as circunstâncias da nossa vida, nós possamos confiar no nosso Deus. Porque por muitas das vezes que nós não acreditemos que o Senhor está presente, Ele nunca sai de perto de nós. Ele nunca nos abandona. Então que nós possamos seguir sempre com fé, com esperança de que Ele está junto de nós. Amém? Amém. Vamos cantar essa música com alegria. Se alegre na presença do Senhor essa noite. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. Oh, a minha vida está em Deus, Sei que tudo posso em Deus. é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus.
O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Pois sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei aonde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Que nessa noite você possa se entregar ao Senhor, se render aos seus pés. Que você possa contemplar a sua glória expressada por meio da natureza, que louva o seu santo nome. Amém. Fileiras os astros do céu, o chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras. Põe em fileiras os astros do céu, o chama pelo nome. Só Ele tem esse poder. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar.
e prostrado ficar rendido. O que fazer? O que fazer diante tão glorioso? O que podemos nós dizer para Ele? Se até a intenção conheces, adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me Nesse momento nós temos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas até o altar do Senhor, enquanto nós estaremos louvando com um hino, que você possa trazer o seu dízimo e sua oferta com alegria no seu coração. Após as ofertas, eu convido o irmão Helder para estar agradecendo ao Senhor. Demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos vê. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Heranças dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador,
a Jesus Redentor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. Graças a paz. Oremos. Senhor nosso Deus que está no céu, te louvamos e te exaltamos, ó Deus, por tua grandeza. Amém, Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua graça sobre nossas vidas, te agradecemos por tuas misericórdias, Senhor. E te agradecemos, Pai, também pelo que o Senhor nos dá. E assim, ó Deus, nós podemos, ó Deus, dar uma parte do que temos para ti. Muito obrigado, que o Senhor abençoe cada pessoa, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui presente. Que o Senhor continue, ó Deus, nos abençoando neste culto, que o Senhor continue se fazendo presente em nossa vida. É o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nesse momento eu convido as crianças do berçário que vão estar fazendo uma apresentação.
Amém, que coisa linda. Eu convido a igreja a se colocar em pé novamente. Queridos, quando nós dizemos que nós pertencemos a Deus, nós devemos agir como tal. Pertencer a Deus não é apenas estar dentro de um templo, não é apenas cantar, não é apenas ouvir pregações. Ser verdadeiramente pertencente a Deus é se olhar a cada dia, pedir ao Senhor que esteja nos sondando e vendo em nós os nossos caminhos maus e nos limpando. E mais do que tudo isso, que nós possamos compreender que sermos pertencentes a Deus é atuarmos na sua obra. Amém. Não é ficarmos estáticos, parados, achando que estamos fazendo algo dessa forma. Então, que nós possamos, através dessa canção, lembrarmos que precisamos sermos atuantes na obra do Senhor. Amém. E que precisamos que Ele nos purifique a cada dia, nos use e faça a sua vontade através de nós. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Diga, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Cante. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma
como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Que nós possamos ser usados pelo Senhor. Podeis assentar, queridos. A palavra agora está com o pastor. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Nós estamos juntos neste domingo, celebrando ao Senhor, ao nome do Senhor Jesus, a Páscoa em Israel. Às vezes cai numa data, no Ocidente cai em outra data. E eu liguei para o pastor Josué, um querido amigo, e estava dizendo para ele: pastor, quando é que o senhor vem por aqui para o Juazeiro? Poderia vir pregar em nossa igreja, nos abençoar? E ele disse: próximo final de semana eu estou aí. Próximo final de semana, então venha-se embora para cá. Vai ter muita gente fora, mas está sendo gravado. E nós convidamos o pastor Josué, que está aqui com sua família. Pode vir, pastor, a Mariana, o Augusto, não é? Pastor Josué é pastor da primeira igreja batista na cidade de Uauá. São 110 quilômetros daqui para lá? 130 quilômetros daqui para a cidade de Uauá. E é um querido, um amigo muito querido do nosso coração. E que bom que tinha essa vaga e eles estavam aqui nesse final de semana, não é? Aqui em Juazeiro, para poder estarem conosco. Vamos nos colocarmos de pé, vamos orar mais uma vez ao Senhor e na leitura da palavra. Santo Deus, no nome do Teu Filho Jesus, obrigado por estarmos juntos neste dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado do mal. E nós queremos agradecer pela presença do Teu Filho, do pastor Josué, juntamente com a sua esposa e seu filho aqui. Que a mão do Senhor continue sobre eles, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus, guardando-os e sustentando eles em todos os momentos de sua vida, em seus ministérios. E abrimos o nosso coração nesta hora, ó Pai, para a Tua santa palavra, para recebermos da parte do Senhor aquilo que o Senhor colocou no coração do Teu Filho. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Para nós é uma alegria sem comparação. Eu digo sem comparação porque
pastor Cleiton foi o nosso professor. Nós, acredito que 2020, 2021, se eu não estiver enganado, estivemos juntos, inclusive aqui, na época das dificuldades com a pandemia. Já conhecíamos o templo por conta de um momento em que nós estivemos tendo uma parte das nossas aulas aqui no espaço da Igreja Cristã Evangélica. Minha esposa, Mariana, meu filho mais novo, Augusto, meu filho mais velho, o João, não está conosco, está em uma outra atividade com a igreja em Sobradinho. E nós, pela misericórdia de Deus, recebemos este convite do pastor Cleiton, sem precedentes, para nossa alegria, conhecer esta igreja, que caminha na gloriosa obra do Evangelho. Pastor Cleiton, que foi o nosso professor, e muitas das orientações ali passadas, das suas experiências, nós temos inserido, inclusive, em algumas das nossas mensagens, em algumas das nossas preleções. Algo que me marcou dentro das aulas com o pastor foi sobre a quantidade de seres humanos que já passaram na face da terra. Eu nunca tinha me dado conta. Nós temos hoje pouco mais de 8 bilhões, e eu me lembro em uma das aulas em que o pastor mencionou que mais de 100 bilhões de seres humanos já passaram sobre a face da terra, e isso me impressionou muito. E em muitas das vezes que eu tenho pregado, para dar uma noção do grande amor de Deus, em conhecer cada alma humana, a imensidão do poder de Deus, em permitir que seres humanos tenham a experiência da vivência, almas humanas, tenham a experiência da vivência na face da terra, e que a muitos Deus tem dado a oportunidade de conhecer Jesus Cristo e seguir no conhecimento de Jesus Cristo. Então, algo que me impactou muito. Hoje são um pouco mais de 2 milhões, se eu não me engano, 2 milhões ou 2,6 bilhões de cristãos no mundo, não me recordo, mas o Evangelho tem sido pregado, tem sido anunciado. E nós estamos alegres, felizes com esta oportunidade. Estamos servindo ali na Igreja Batista em Uauá. O pastor falou Primeira Igreja Batista, realmente esse era o nome antigo, porém com a nossa chegada algumas mudanças aconteceram, e o nome agora é Igreja Batista Central em Uauá. Completamos agora no dia 18, 4 anos servindo aquela igreja. Já tivemos uma experiência também de 4 anos servindo a uma igreja batista aqui em Juazeiro, e consequentemente Deus nos direcionou para o serviço ali na cidade do Uauá, o serviço espiritual, não para a igreja, mas para a cidade. Temos tido oportunidades dadas por Deus na área da educação, na área também da orientação espiritual e em outras áreas também em que a cidade requer uma atuação, e nós estamos ali servindo para a honra e para a glória do nosso Deus. É uma experiência realmente diferente você sair da cidade onde você cresceu. Não sou juazeirense, mas cheguei muito cedo aqui, com 5 anos de idade, e toda a formação aqui na cidade de Juazeiro, então para mim foi estranho ir a outra cidade para servir, mas tem sido um tempo abençoador ali na cidade do Uauá, cidade que temos amado cada vez mais, um povo muito acolhedor, e temos tido a oportunidade de falar que Jesus Cristo é a solução para a vida humana.
Nesta noite, com o intuito de entendermos mais sobre a vida cristã e a necessidade para a vida humana em conhecer Cristo Jesus, nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 3. Nós leremos os versículos 15 e 16. Fiquemos de pé para a leitura da palavra. Primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 3. Versículos 15 e 16. Assim nos diz a palavra: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Que o Senhor nos direcione na compreensão da sua palavra pelo seu Santo Espírito. Podeis sentar, mantenham as Bíblias abertas. Nós estaremos caminhando em outros textos para tratar de algo muito importante na sociedade. A nossa função como seguidores de Cristo em meio à sociedade, para impactá-la, para causar a diferença, para sermos atraentes, não para nós mesmos, mas para Cristo. Nós vamos tratar de algo que a sociedade requer daqueles que declaram-se seguidores de Cristo. E o assunto que nós, dentro desse pensamento, precisamos nos voltar diante do texto que lemos é fazendo a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. É nossa função fazer a diferença. Em uma sociedade cada vez mais corrupta, em uma sociedade que tem abraçado uma situação de violência, de corrupção, de maldade, em Cristo, e é uma frase que por estes dias tivemos a oportunidade de ouvir, em Cristo nós temos limites libertadores. Ao me deparar com essa frase, eu fiquei muito impactado. Quem não tem limites, acha que tem liberdade para fazer o que quer, mas nada mais é do que uma situação de aprisionamento. O pecado parece liberdade, mas só até a pessoa tentar deixá-lo. Quando tenta deixar o pecado, quando tenta deixar aquilo que já começa a se aperceber em um prejuízo, descobre-se que se está em uma prisão. Os limites libertadores apresentados na vida em Cristo nos ajudam a ter o direcionamento correto, vivermos para a glória de Deus, propósito pelo qual fomos criados. O ser humano, ao se perder desse propósito, passou a querer viver para si mesmo
E diante disso começou a desenvolver o que não tinha antes, o medo. Até porque a coragem, ela está voltada para a percepção da presença de Deus. Fazendo a diferença. Para que possamos fazer a diferença em uma sociedade que caminha ao contrário daquilo que é propósito de Deus, primeiro precisamos, de acordo com o texto, nos aperceber de uma situação de pertencimento. A quem nós pertencemos? A quem eu pertenço? A quem você pertence? Tratando sobre santificação com a igreja em Uauá, nos estudos sobre santificação na escola bíblica, nós aprendemos que pertencimento tem tudo a ver com obediência. A quem você obedece? A quem eu obedeço? Pronto. O resultado de a quem eu obedeço, a quem eu pertenço, vai explicar sobre quem eu sou. Eu obedeço a mim mesmo? Eu pertenço a mim mesmo? Ou eu me entendo pertencente a Cristo? Ou você se entende pertencente a Cristo? É necessário percebermos, de fato, quem nós somos e a quem pertencemos. Para que possamos compreender essa questão do pertencimento, é necessário compreender a ideia da personificação. O versículo 15, ele diz: tenham no coração de vocês o respeito por Cristo e o tratem como Senhor, como o proprietário de vocês, como o dono de vocês. O tratem desta forma, em todos os momentos, a cada momento. Ao ver as crianças, e percebemos a condução desta igreja sobre vidas, desde a infância. Quantas canções infantis, para aqueles que tiveram aí a oportunidade desde criança, como essas que vimos aqui, de ouvir da palavra. Canções que vamos ouvindo e parece que vamos entrando num estado automático, mecânico, e não percebemos o conteúdo das letras. Existe uma canção chamada A Cada Momento Andando na Presença de Jesus. O quanto isso na prática tem sido uma realidade em nossas vidas. Precisamos nos entender pertencentes, respeito por Cristo. O tratem como o Senhor, é a orientação aqui de Pedro. Eu preciso entender a quem eu pertenço. Há um hino do cantor cristão que diz: não sou meu por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu me alegro, me alegro, pois pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, e assim por diante. Então, a personificação traz este respeito, traz esta consideração, o tratar com Cristo, com Deus, como o nosso dono. Não somos nossos. Primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 17. Primeira carta, escrita por João, capítulo 4, versículo 17. Assim está escrito: assim o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Há um outro texto muito interessante, no capítulo também na primeira carta de João, no capítulo 2, agora no versículo 6. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Cristo viveu. Isso tem tudo a ver com o nosso comportamento.
a quem nós pertencemos, que tipo de personificação, não nós, mas a sociedade enxerga em nossas vidas. Não para que possamos buscar nisso glória própria, mas para que, como um farol que brilha à noite, e essa canção, quando fala de luzeiros, farol, não é para que tenhamos alguma glória a ser vista, mas para que vejam a luz de Cristo em nós e saiam das trevas almas perdidas, sem rumo na vida. A ideia do farol para as embarcações é fundamental para que não se arrebentem nas pedras, nos recifes. É essa a nossa função. É para isso que Deus nos chamou, para assumirmos a personalidade de Cristo, para que sejamos luzeiros no mundo. Em Hebreus 4, versículo 14, nós vamos perceber também a ideia da prestação. Hebreus capítulo 4, versículo 14, dentro do entendimento de pertencimento, fazendo a diferença. Hebreus 4, versículo 14, está escrito: portanto, fiquemos firmes na fé, e eu costumo dizer que fé tem tudo a ver com conhecimento. Portanto, fiquemos firmes no conhecimento que anunciamos, pois temos o grande sacerdote poderoso, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Nós temos contas a prestar. Cristo viveu, sofreu, morreu, ressuscitou. E hoje está na presença de Deus. Vida de obediência para resgatar, ensinar, conduzir a tantos quantos, ao longo da história humana, se apercebem que Ele é o único caminho a se seguir. Nós também precisamos entender que temos contas a prestar. Somos chamados para um ato de alta responsabilidade, viver a vida espiritual da qual o ser humano, ao pecar, ele perdeu. O ser humano chega a este mundo, depois da queda humana, chega a este mundo desconectado da realidade espiritual. Para muitos, espiritualizar as coisas pode parecer exagero, mas para quem está em Cristo, ele ou cada vez mais deixa a visão humana, limitada, e começa a perceber ao redor de si, em sua própria vida, Deus agindo, conduzindo, apresentando oportunidades, lições, para que se possa exaltar, glorificar, fazer conhecida a vida com Deus através de Cristo Jesus. Sim, é necessário saúde espiritual. É a saúde espiritual que traz uma realidade de vivência em sociedade de forma a impactar com positividade, gentileza, sobriedade, sabedoria. Porque primeiro, antes de toda e qualquer atitude, precisamos reconhecer que Deus é o alvo do nosso amor, porque Ele nos amou primeiro. Ainda nesta compreensão do versículo 15 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, tratando sobre pertencimento, somos realmente de Cristo? Precisamos assumir essa personalidade. Precisamos ter consciência de que temos contas a prestar. Precisamos ter a identificação com Cristo. Romanos 8, 28 apresenta para nós essa identidade. Qual é a minha identidade? Qual é a sua identidade? Há uma frase, não me lembro o autor da frase,
que diz o seguinte: quando Deus nos vê, Ele não nos vê, Ele vê o quanto há de Cristo em nós. Romanos 8, 28, assim diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra amor tem muito a ver com entrega. Quanto tenho eu entregado de mim para Deus? Reconhecendo o tudo que Ele tem feito para estar aqui, sobre a face da terra. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou de acordo com o seu plano. Plano de Deus, você está nessa cidade. Plano de Deus, você está no trabalho que exerce. Plano de Deus, você está na família que pertence. Plano de Deus, você está na vizinhança, em sua rua, bairro. É plano de Deus, para que Cristo seja visto para aqueles a quem Ele quer resgatar, como um farol. Sermos como um farol. Qual é a nossa identidade? Dentro desta ideia do fazendo a diferença, para que almas se rendam a Cristo, para que almas se sintam atraídas para a vivência em Cristo, é necessário o convencimento. Precisamos convencer, de fato e de verdade, no campo de ação de cada um de nós. Precisamos convencer. E como convencer? Como fazer a diferença? O próprio texto que lemos, versículos 15, principalmente o versículo 15, nos fala sobre esse convencimento. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir, que expliquem a esperança de vocês. Por que que você é assim? Por que que você não chega no trabalho murmurando, reclamando? Por que que você, no ambiente que está, as pessoas percebem uma diferença? Você já foi questionado assim? Se não, é necessário fazer uma reavaliação do quanto nós estamos investindo nossas vidas para realmente apresentar a resposta àqueles que querem explicação sobre a nossa esperança em Cristo Jesus. O convencimento, ele parte dentro do pressuposto das oportunidades aonde você está inserido. Atos 17, 22, 23, nos fala de Paulo, que teve uma excelente oportunidade. Atos 17, 22, 23. E as oportunidades que temos, precisamos estar atentos. Diante de lideranças políticas e religiosas em Atenas, Paulo, ao sondar toda a cidade muito conhecida, uma referência do conhecimento filosófico, na oportunidade de fala, Paulo diz, então Paulo ficou de pé, versículo 22 do capítulo 17, Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse, atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Se você fizer uma leitura um pouco mais aprofundada aqui em Atos, você vai perceber a bênção que Paulo foi em Filipos, no capítulo 16.
Toda a cidade de Filipos conheceu Paulo. Uma verdadeira obra missionária, pastoral, discipuladora para toda uma cidade. Paulo era um homem atento às oportunidades. E nós vamos convencer como, se não estivermos atentos a tais oportunidades? Oportunidades de apresentar Cristo para alguém que está depressivo, oportunidades de viver Cristo a quem está desesperado, sem esperança na vida. Não se surpreendam quando de repente alguém não lhe responder com educação. A obrigação é minha e sua de respondermos, porque Cristo deve fazer a diferença em nossas vidas. Qual a razão por alguém nos tratar de forma inapropriada? Você não sabe das lutas dessa pessoa, eu não sei. Veja nisso uma oportunidade de não devolver da forma como você recebe. Provérbios 15, verso 1 diz: a resposta branda acalma o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso não se está se tratando de você, mas como você recebe, como você reage, o que há dentro de mim, o que há dentro de você. Humanismo ou espiritualidade? É necessário que estejamos atentos às oportunidades. Teremos o poder do convencimento dado pela vida em Cristo, pela espiritualidade saudável, para executarmos a boa obra diante dos porquês. Por que você é assim? Por que você se comporta assim? Por que você não murmura? Por que você não reclama? Por que você chega e cumpre os seus deveres? Por que você não busca glória para si? Por que você não está em busca de reconhecimento? São muitos os porquês que são as oportunidades para convencermos o que há ou o quanto há de Cristo em nossas vidas. Diante das oportunidades, precisamos, na ideia do convencimento, fazendo a diferença, termos sobriedade. Colossenses 4, versículo 6, carta de Paulo aos irmãos em Colossos, Colossenses 4, versículo 6. Colossenses 4, 6. Que as suas conversas, olha aí a sobriedade, que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. É assim que se faz a diferença. E que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Sobriedade na fala, como alguns dizem, né? Também no jeito da boca. Sobriedade traz poder de convencimento da vida em Cristo Jesus. Estarmos sóbrios, conscientes do que falar, do quanto falar, do como falar, do quando falar. A Bíblia nos indica que vida cristã é vida vigilante. O inimigo das nossas almas, ele não está preocupado com pecados, com erros. Ele não está interessado na quantidade e nem nos tipos de pecado que se comete. O foco do inimigo das nossas almas é a distração. É a distração. Ele quer distrair o ser humano, entendendo que espiritualidade é algo que não precisa tratar agora. Entendendo que vida com Deus pode ser deixada para depois. Existem muitos atrativos. Existe muita coisa para nos ocupar. E assim estão caminhando muitas vidas. Como eu falei, pecado parece liberdade até que a pessoa queira deixá-lo.
Aí se torna uma luta, porque irá se ter consciência da escravização que o pecado leva. O inimigo das nossas almas está atento a distrações. Ele quer distrair o ser humano. E são muitas as formas de distração. Não são apenas as distrações que impedem as pessoas de conhecer mais de Deus, mas principalmente as distrações que têm uma ideia, falam de forma superficial sobre a vida com Deus. E o que é essa forma superficial? É aquela forma do egocentrismo humano. É colocar o ser humano como o Senhor de Deus. Que Deus existe para atender às necessidades humanas nesta terra. É muito interessante nós percebermos a dinâmica do inimigo das nossas almas. Pense comigo. Sob a ordem de Deus, tudo foi criado. O invisível tornou o visível uma realidade. É a obra da criação. A obra da redenção trata de Jesus descer do céu, vivenciar por 33 anos a vida humana. Agora, com um corpo glorioso, está à direita de Deus, do espiritual para o terreno, para tratar com o terreno a realidade espiritual. E as propostas para uma vida com Deus, ou uma vida que está em busca por mais de Deus, para distração, é se voltar para Deus precisa me abençoar aqui, Deus tem que me abençoar aqui, Deus tem que me dar aqui. Quer distração pior do que essa? Ou estarmos sendo preparados para um crescimento espiritual a partir daqui? Porque aqui passa, mas a palavra de Deus não passa. João 17:3 é muito impactante. Ele trata sobre vida eterna é conhecer Deus. Vida eterna é conhecer Jesus Cristo. Há muito de falta de conhecimento. As pessoas acham que vida eterna é depois que acabou aqui. Não, a vida eterna começa aqui. A nutrição e crescimento espiritual começa aqui. Não tem nada a ver com a falta das nossas energias vitais. Começa-se a experimentar a vida eterna aqui. Vida eterna é conhecer Deus, a sua vontade, o seu querer e ter prazer em executá-la. Isso é vida eterna. Esse tempo é passageiro, mas fazemos tantos planos. E quais os planos, quais os projetos para a nossa espiritualidade sadia? Temos investido nisso? Estamos apontando o caminho para a saúde física, emocional, psicológica, acima de tudo espiritual, para as pessoas, apontando para este caminho? Estamos convencendo? Estamos sendo sóbrios? Por fim, dentro da ideia do convencimento, é preciso estar atento às oportunidades, ter sobriedade, porém com autenticidade. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a mensagem. A palavra pregar é muito interessante.
É pregar mesmo, é como você bate um prego. Pregue, torne-a fixa nas vidas. Como é que se faz isso? Vivendo a mensagem. Muito do que nós falamos pode ser entendido, mas o exemplo, como alguém já disse, arrasta. Não há mensagem com uma aplicabilidade de maior eficiência, se não for a vivência. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência. E a palavra paciência é aquela expectativa de ver os resultados. Não é como alguém que infelizmente eu ouvi dizendo que eu prego o evangelho, quem quiser aceitar que aceite, quem não quiser vá para o inferno. Não, é preciso animar, é preciso motivar, é preciso insistir, é preciso convencer, é preciso viver. Autenticidade, as pessoas estão procurando autenticidade. Há muito e muito e muito tempo que se dizia, poderia se escrever. As pessoas estão fraudando contratos, descumprindo acordos, mas a vida em Cristo, ela exige autenticidade. A terceira e última observação, dentro do Fazendo a Diferença, tratamos sobre pertencimento, convencimento. Porém, é importante buscarmos o entendimento. E o entendimento trata de conhecimento, o prazer da palavra. O Salmo 1, verso 2, bem-aventurado aquele que medita dia e noite e tem prazer. O seu prazer está em conhecer, em vivenciar o conhecimento de Deus. Certa vez, ouvindo sobre a expressão prazer, o prazer é classificado em dois aspectos. Os prazeres sórdidos, desaprovados por Deus, mas existem os prazeres nobres. O que seria um prazer nobre? Estudar, ter prazer em estudar, é um prazer nobre. E aí, a área de conhecimento são as mais variadas possíveis. Ter prazer em conhecer a Deus é algo que precisamos buscar. Não é fácil. Qualquer prazer nobre vai exigir esforço. Os sórdidos não. Já disse Paulo, o bem que quero fazer não faço, mas o mal é fácil de fazer. Mas os prazeres nobres, buscar aquilo que exalta a Deus, que reflete a bondade e misericórdia de Deus, o ajudar o semelhante, que é agradável a Deus, amar o que Deus ama. E o que é que Deus ama? As pessoas. É o que precisamos buscar. O entendimento leva a uma primeira atitude que é a coerência. Mateus 5,16. Coerência. Mateus 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim também, a luz de vocês deve brilhar,
para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está nos céus. Não buscamos glória própria, como um farol que brilha na falta de conhecimento, na escuridão da falta de conhecimento espiritual. Precisamos agir com coerência. Ouvindo o testemunho de uma pessoa, dizendo que, em uma palestra, dizendo que por mais de 20 anos, ele indo estudar, trabalhando desde criança, alguém 20 anos depois disse: eu queria que meu filho fosse como você. Eu fiquei da minha casa observando a sua vida durante esses 20 anos e vejo o quanto bem sucedido você é por você se aplicar aos estudos. E esta pessoa que recebeu essa declaração nunca tinha percebido que estava sendo observado. Você tem consciência de que você está sendo observado? Eu tenho consciência de que eu estou sendo observado por pessoas que eu não consigo ver, por pessoas que você não consegue ver, mas elas estão te observando. E estão buscando em mim, em você, inspiração para uma mudança de vida em Cristo. É necessário estarmos atentos à coerência. E coerência chama a consistência. Aí mesmo na carta de Pedro, no capítulo 2, agora versículo 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações. E assim, olha como a opinião muda, né? E assim, louvem a Deus no dia da sua vinda. Há uma frase muito interessante. As pessoas têm confundido o que é razão e opinião. Vez por outra a gente ouve alguém dizendo: na minha razão, porque eu tenho razão, porque você tem razão. E algo que desconstrói isso é a frase: todo mundo tem opinião, mas razão só quem tem é Deus. Isso é muito confrontador, mas é muito necessário para sabermos quem somos e quem Deus é. Você tem sua opinião, eu tenho a minha opinião. A gente tenta conviver em sociedade com opiniões diferentes, respeitando. Não há nenhum problema ter opinião, mas nem eu e nem você temos razão de nada. Mas eu tenho as minhas razões. Não há razão. Se não estiver respaldado por Deus, não há razão para ninguém. É preciso ter consistência, porque os desafios são imensuráveis. Somos a todo momento provados. Por isso, entendimento da palavra é vital para a coerência, para a consistência e para, por fim, a referência. Quem é a nossa referência de vida? Filipenses 2,15. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2,15 diz assim está escrito: para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como estrelas no céu.
Nada disso aqui é para a nossa glória. Há uma frase que poderia ter dito antes, mas agora ela me veio à mente. Deus serve a humanidade, mas Ele não é servo da humanidade. E quem está em Cristo precisa orientar a outros para que estejam em Cristo, tendo uma vida de servos. Como falamos, as distrações estão elevando o coração humano ao egocentrismo, a serem como que senhores de Deus. Você é filho de Deus, então você tem direito. Esses são os tipos de propostas. Já recentemente falamos sobre isso e volto de novo a falar, não só porque é um público diferente, mas para que o conhecimento que em sua misericórdia Deus tem nos concedido para nos ajudarmos mutuamente. Nós ouvimos comumente muito sobre amor de pai, amor de mãe. Está chegando agora o Dia das Mães, né? Dia das Mães. Há um envolvimento maior do que o Dia dos Pais, né? O pai geralmente não tem tanta festa quanto a mãe, né? A sociedade por si só explica os motivos. Mas venha cá. Por que não há um destaque também para o amor de filho, para o amor de filha? Será que não há um propósito nisso? Sim, há. Para que não se haja a percepção da nossa responsabilidade de amarmos o Pai eterno. É verdade. Não existe nenhuma propagação de amor de filho, mas amor de mãe, amor de pai. Mas e o amor de filho? E a responsabilidade que filho e filha têm de amar aqueles que o sustentam, desde quando são concebidos? Cadê a responsabilidade de filhos e filhas diante dos pais? Não se está aqui negando que, não se está afirmando que não exista esse amor, mas ele não é incentivado, ele não é disseminado, não é propagado. Precisamos estar atentos às situações culturais, às situações sociais, a todo um envolvimento que tem distraído a nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus. A nossa referência é Cristo Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe, nos ajude na compreensão e seguindo nesse desejo de nos aproximarmos mais e mais da sua vontade. Gratidão por esta oportunidade de estar com esta igreja. Pastor Cleito, não sei se já entrego a palavra ao pastor. E assim vamos prosseguir com a programação.